Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Antes de apresentar a minha convidada, eu vou pedir novamente. Exatamente, é isso aí. Toda vez eu vou pedir, toda vez. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, compartilha naquele grupo da família para a história dela e de outros convidados chegar a mais pessoas para ter aquele virada de chave. Let's bora? Hoje eu estou com a minha convidada, Juliana Ezequiel. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Bom, gente, ela é farmacêutica. Eu já estou aqui curiosa em algumas partes, mas eu vou pedir para você se apresentar e dizer o porquê que você escolheu farmacêutica. Bom, prazer, meu nome é Juliana Ezequiel. Como a Tati disse, sou de formação farmacêutica. Escolhi, na verdade, essa profissão por incentivo do meu pai. Gostaria de ter sido advogada, naquele momento a minha ideia era cursar direito. Eu sou libriana, né? Libriano ou vai para artes, ou é beleza, ou é justiça, né? É um desses três. Sim. E meu pai, nós tínhamos um vizinho na época, lá no interior, que tinha uma farmácia, não era farmacêutico, mas há muitos anos atrás a farmácia ela era uma profissão, era o primeiro recurso ali da população, né? Sim. Então precisava de assistência, era o farmacêutico mais antigo da cidade, aquele que fazia de tudo um pouco ali, Verdade. né? Desde a indicação até um curativo, uma orientação mais personalizada, assim. E muitas vezes só com o conhecimento que ele tinha da prática mesmo, até mesmo sem o estudo, né? E o meu pai admirava muito isso. E ele sempre foi alguém também que teve muito encantamento, vamos dizer, por tudo que era natural. Legal. Então, em casa era sempre chá de alguma coisa, infusão de alguma coisa. E isso, por conviver, né, com ele fazendo isso durante a minha infância, adolescência, chegou no momento de decidir, eu falei, poxa, mas e aí? Eu vou fazer realmente o quê, né? Vou para direito? Era uma faculdade pequena que eu ia cursar lá no interior mesmo para poder continuar morando em casa. Então, eu vi algumas amigas também indo fazer farmácia. Eu falei, poxa, meu pai acha legal, é o sonho dele. Eu achava lindo usar branco para estudar. Eu falei, foi meio na loucura, assim, sabe? Não foi, eu não tinha. Acho que a gente é muito jovem também, né? É verdade. Para decidir o que vai fazer pro resto da vida. E aí eu falei, vou lá, vamos ver qual é que é da farmácia. Quando eu entrei na faculdade, eu achei muito mais complexo, na verdade, do que parecia. É uma faculdade muito difícil. E posso até dizer pouco valorizada. Olha, Isso é um dos motivos pelo qual eu tracei os caminhos que eu tracei, né? Aham. E, assim, entrei, comecei a estudar, não entendia se era muito aquilo, mas logo eu fui criando um pouco mais de afinidade pela parte de cosmetologia, a parte botânica mesmo, a fitoterapia. Então, eu entendi que daquilo ali, até pelo meu gosto, pela beleza, por ser um pouco mais vaidosa, eu achei que aquilo poderia ser realmente um caminho para trilhar dentro da farmácia, né? Sim. São muitas áreas de atuação. E aí eu segui até iniciar nesse processo, ainda foram alguns caminhos, né? Criar mesmo esse caminho para trabalhar na área da beleza. Ainda era muito restrito na época que eu me formei, né? Eu me formei em 2010. Então, a gente foi ter a atuação do farmacêutico na estética, né? Que é o caminho que eu atuo hoje, meados de 2013, 2014. Então, antes de chegar nesse ponto, eu ainda trabalhei em farmácia, tentei em algumas consultorias, laboratório, né? Estudei primeiro, me especializei primeiro nessa parte de pesquisa, de desenvolvimento. Legal. Até chegar nesse caminho da estética. É uma questão que você falou que é, assim, eu sempre observo isso. A gente tem essa correria, essa obrigação de decidir a nossa vida ali muito jovem. Muito cedo, né? E mesmo agora, né, a gente sabendo o que a gente gosta, quais foram os caminhos melhores ali escolhidos, a gente ainda fica assim, poxa, poderia ter feito tal coisa. Sem dúvida. Numa idade muito jovem, decidiu, que eu achei importantíssimo isso que você falou, decidir a vida, o resto da vida, né? Tipo assim, eu vou ser isso, eu vou trabalhar com isso. É uma cobrança, e eu sempre brinco, você falou da coisa da loucura, mas você já, querendo ou não, talvez estava ali em você
talvez adormecido, não Com sei. certeza. Eu né? acho que a gente tem inclinações, né? Isso. Eu acredito muito naquilo que é para ser. Também. E nem sempre os caminhos para chegar até lá, eles são retos, né? Nunca sou. Nunca são, na verdade. E eu levo isso pra minha vida em tudo. Em Boa. amizades, em relacionamento. E o trabalho, eu acho que é uma coisa muito forte na minha vida. Eu sou uma pessoa muito... Eu não vou dizer objetiva, claro, né? Tenho uma visão daquilo que eu quero. Eu acho Sim. que eu aprendi a organizar melhor o meu caminho, a ter uma noção de futuro, né? No começo, a gente muito jovem, realmente, você vai indo, né? Conforme a vida vai te levando. Mas eu acho que a gente tem essa inclinação realmente. E eu hoje entendo que por mais que a gente continue vivendo dificuldades, porque na profissão de todos nós, né? Nós Sim. encontramos caminhos de dificuldade. Temos que ser resilientes, principalmente no que a gente fala de empreendedorismo, né? Empreender é muito difícil. Sim. É um leão por dia, realmente, não é clichê, né? E eu acho que, assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Por muitos momentos eu titubeei, até tentei fazer outra faculdade. Pensava, poxa, isso não é para mim, porque as portas não se abrem. Foi muito difícil, realmente, chegar até aqui. Principalmente sendo uma menina do interior, que cheguei aqui sem muitos recursos, no sentido de apoio, de alguém para me indicar para determinadas vagas de emprego, né? Sim. Minha ideia inicialmente era trabalhar na indústria farmacêutica e é muito fechado esse mercado. Ah, não sabia. Bem fechado. Então, as oportunidades que apareceram foram farmácia. E o atendimento em si era algo que eu gostava. Porque hoje eu continuo fazendo isso, né? Sim. Mas com mais autonomia. Porque quando a gente trabalha numa farmácia, estamos ali como mais um... Não vou falar isso, mas mais um vendedor, mais um... Sim, né? um atendente. Um atendente. Então, muitas vezes, eu não conseguia prestar o atendimento que eu queria prestar. Eu não conseguia orientar o meu cliente, meu paciente ali da maneira que eu acho que seria importante, porque, como eu falei no começo, eu acho que a gente é o primeiro acesso ali à população. Sim. Teria que ser, né? O conceito na nossa profissão, eu acho que é realmente ser acessível, porque, principalmente considerando a nossa realidade aqui no Brasil, de saúde pública e tudo mais, não é todo mundo que consegue assistência médica quando precisa, né? Verdade. Então, às vezes, esse contato do farmacêutico, a orientação medicamentosa... Poxa, você já resolveria... Muitas coisas. Muitas coisas, né? Existe até um debate muito grande entre médicos e a nossa profissão. Não só a nossa profissão, mas outros profissionais de saúde que hoje estão nesse mercado de estética também. E eu falo, se as pessoas conseguissem entender a importância dessa integração entre os profissionais, a gente teria ganhos não só profissionais no sentido de carreira, de valorização, mas ganho para a população, né? Para a saúde num todo. Porque as profissões, elas são complementares, né? Sim. Elas não se anulam. E a gente ainda tem esse estigma muito grande aqui de que o médico ele é responsável por tudo. Né? Que ele tem que ser. Então, eu bato muito forte nesse ponto. Eu sou professora de pós-graduação também. Ai, que legal. E para alunos que estão fazendo estética, né? E eu falo sempre que precisamos nos valorizar, mas também a gente precisa se preparar para poder chegar nesse ponto de falar, não, eu também sou um profissional de respeito. Sim. Porque é muito fácil você sentar e reclamar que não existe oportunidade, porque eu já estive nesse lugar lá atrás. Mas a gente faz o quê para melhorar, né? Não só na minha profissão, mas em todas elas. O mercado, cada vez, ele é mais competitivo, né? Então, a gente precisa cada vez ser melhor também, né? Você coloca um ponto também. A gente precisa levantar uma bandeira, né? Então, tipo assim, qual é a minha necessidade, qual é a minha dor em prol da minha carreira. Então, tipo, o ponto que você coloca de acesso às pessoas, a junção de todos ali para poder colaborar e chegar num resultado positivo para todo mundo. Para todos, né? Eu acredito que até na questão da carreira, para ambos, o médico, o farmacêutico, nessa junção, ganha-se muito. Totalmente. Muito. Eu não tinha ideia sobre essa questão da dificuldade, mas... e você fala de um ponto também, me veio questões da infância.
que era o do senhor Mário. E até hoje aquela coisa, né? A gente passava com ele, a gente não ia no médico, a gente só ia no Nossa. médico no pronto-socorro, que era uma Olha. coisa muito urgente. Exatamente, Tati. Ele era um médico do bairro. A primeira vez que eu fui no médico, que eu me lembre, assim, num hospital, precisar Sim. de uma assistência, foi morando aqui em São Paulo, já tinha mais de 20 anos. Caramba. Então, assim, no interior era isso mesmo. É. Nossa, aconteceu um negócio aqui, a orelha infeccionou. Vou ali na farmácia do meu vizinho. Aconteceu outra coisa, vou ali. Claro que hoje a gente sabe que tem coisas que a gente, né, são importantes. Óbvio que é importante, a gente não pode dispensar o papel do médico de Não, jeito, sim. né? Mas é esse acesso facilitado, porque muitas vezes resolve, né? Ou pelo menos o paciente, né, o cliente, ele é melhor orientado para ele tomar a decisão correta. Sim. Então, conseguir fazer um acompanhamento ali, tanto de farmacoterapêutico, né, de poder organizar melhor a medicação. Quantas pessoas se automedicam? Porque olha o que o vizinho está tomando. Por que eu não vou ali e vou ter acesso a esse profissional que estudou para isso? A gente estuda farmacologia, a gente estuda farmacodinâmica, a gente estuda interação medicamentosa, a gente estuda muita coisa. É um curso muito difícil, realmente. Eu imagino. Então, é uma coisa muito importante de se falar, porque eu acho que a gente é pouco valorizado na sociedade. E é uma coisa que está intrínseca mesmo, né? Acho que o importante é a questão. O pessoal também coloca hoje, as pessoas colocam hoje na internet. Estou sim. com dor de tal, Meu Deus, tal. eu já vou falar que eu já me pego fazendo isso. Chat GPT. Né? Então, assim, ir num farmacêutico, se tivesse aquela questão do julgamento, mas ele não é médico. Mas, poxa, o Google também não é. Exatamente. Né? Eu acho que ali é até mais arriscado, porque não tem um tato, uma visão. E se a gente colocar na internet, dor, febre, sei lá, Deus. vai aparecer 50 milhões de coisas. Pessoas chegam com um diagnóstico para tudo. E até mesmo trabalhando com estética, é engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, a gente não usava tanto internet, né? 2013 para 14. Não, tava ainda No início, no né? início. E era muito mais fácil trabalhar no sentido de, olha, por exemplo, eu tô te avaliando, Tati, então eu acho que você precisa fazer um microagulhamento, um botox, né? Aham. E hoje as pessoas já chegam com o que elas querem. Com o Exato. cardápio do que elas querem, o que elas sabem que é bom para elas, entendeu? Então, claro, é muita informação, é muita gente compartilhando aquilo que faz. Então, influencer e tudo mais. Eu não acho ruim, eu acho que é importante a gente ter acesso à informação, mas existe também uma dificuldade, muitas vezes, do profissional poder colocar aquilo que de fato é indicado, é necessário. Perfeito. Existe, hoje é mais difícil, sabe? Existe realmente isso, é muito questionamento. Eu recebo o tempo todo o direct dos meus pacientes, às vezes com outros profissionais fazendo determinado procedimento. Olha, isso aqui, o que você acha? Então, acho que é importante, claro, porque antes a gente também ficava na mão dos profissionais, né? Sim. Olha, isso aqui e ponto. Acho que a gente tem que ter informação, mas é muita informação também. A informação em excesso, eu acho que ela confunde muito. Sim. Nós que somos da área, muitas vezes, eu paro e penso, eu falo, caramba, se eu fosse leiga, eu ia ficar maluca. Porque o que serve para mim? Cada dia é um laser, cada dia é um procedimento, cada dia... Hoje o Botox é bom para fazer na testa. Amanhã não, aí ele te envelhece mais, ele deixa o resto do seu rosto flácido. Eu falo, cara, é uma loucura. É uma loucura, tá todo mundo louco, pirado. Porque, e as coisas tornam-se verdades absolutas, né? Então, fulano tem muitos seguidores. Você não sabe como ele tem tudo aquilo de seguidor, né? Exato. Como é que ele chegou ali? Não quer dizer só competência isso. Eu sou bem crítica com rede social, porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente sendo profissional de saúde, né? Sim. E eu falo, a pessoa vai ali, ela fala algo e aquilo torna-se uma verdade absoluta e ponto. Exato. E aí, quem é você para questionar, né? Então, eu já vi perfis enormes falando absurdos. E aí, eu via profissionais menores, às vezes, com todo o argumento técnico, científico, debatendo aquilo. E os próprios seguidores desse profissional metendo pau nessa que tentou argumentar, entendeu? Sim. Então eu falo, gente, que loucura. Hoje a internet tem a rede social, né? Ela tem
essa base que se você... Vamos supor, o que você disse da questão do leigo. Eu sou leiga. Aí eu chego lá, doutora Ju, quero, sei lá, fazer um preenchimento. Aí você fala, Tati, não precisa. Não, mas no outro, ele falou que eu preciso fazer isso. E aí entra aquela questão, gente, que isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Existe o profissional que quer cash. Com toda certeza. Né? E existe o profissional que quer deixar você magnífica para você virar uma referência para ele lá fora. Que a melhor propaganda, gente, é o paciente. Com certeza. Né? Então, se você começa a fazer uma coisa muito monstruosa, muito cheia de coisa, chega uma hora que você fala, deu uma exagerada, hein, querida? Não, às vezes eu falo isso, eu falo, gente, eu já tive que demitir paciente, por exemplo, porque o olhar que ele tinha para a estética era completamente diferente do meu. E aí, claro que existe o ponto de importância. Eu preciso respeitar o gosto de cada um. Sim. Mas eu também preciso respeitar os meus limites como profissional. Porque é isso, ele é a propaganda do meu negócio. Então, se aquilo destoa muito do que eu acredito que é bonito, que é ético, vai dentro dos meus limites de segurança, muitas vezes, né? Também não é para mim. Então, não é tudo sobre dinheiro, né? E empreender, quando você passa a ser dono do seu negócio, existe uma dificuldade porque você precisa entender que você é uma empresa que precisa faturar, mas, ao mesmo tempo, você é um profissional de saúde que precisa ter ética, precisa ter limites de atuação. Então, não é só o dinheiro. Então, uma coisa muito importante, né? Da gente aprender a equilibrar. O equilíbrio ali e entra também na questão de risco, né? Porque quando passa do ponto só, tipo, sei lá, ficou meio over, beleza. Mas tem a questão do risco, né? Que você falou, a questão da saúde. E entra naquele ponto particular da Juliana, do tipo, não, até aqui eu vou, até aqui eu prefiro não ir, né? E aí eu acredito que, assim, é que hoje em dia as coisas estão muito... bagunçadas na internet, na rede social, sabe? Tipo, o que você falou. A pessoa que tem o argumento, tem a técnica, ela perde a voz. Exato. Né? E um ponto também importantíssimo. Questão de seguidores. A preocupação é, quanto mais pessoas seguem esse tipo de profissional, mais pessoas correm risco. Mais pessoas... Sabe, assim, a gente brinca que é o poste mijando no cachorro. É isso, e aí você fica naquela situação de tipo, poxa vida, mas eu estudei, eu sei que isso não é legal. E aí é uma luta diária, eu acredito que a sua área tem essa questão de tipo... Nossa, debates super. E debates. Muito. Eu demorei muito até a me apresentar na rede social. Usava o Instagram, divulgava uma coisa ou outra ali do meu trabalho, mas eu demorei muito a falar mais do meu trabalho. Hoje o meu Instagram ele é praticamente só profissional, né? Mas eu demorei muito porque realmente eu falava, cara, eu não quero entrar nessa batalha. Eu sou aquela... Mais uma vez, né? Eu sou aquela pessoa, assim, conciliadora. Eu não gosto de conflito. Tudo bem, você tem tua opinião, eu tenho a minha. Eu sei a maneira de trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Que, graças a Deus, em 12 anos de carreira dentro da estética, vou fazer 12, eu nunca tive uma intercorrência. Então, assim, é que eu falo, fazer o que você precisa ali, deitar tua cabeça no travesseiro, né? E dormir tranquilo. Então, não digo que quem tenha, pode acontecer, né? Somos seres com individualidade, e então a gente precisa também entender isso, mas amenizar risco, né? E eu demorei muito justamente porque eu ficava pensando, poxa, hoje eu vejo isso ainda, né? Muitas vezes a pessoa ela tem tanto conhecimento, ela tem tanta técnica, ela é boa, e ela é atropelada por alguém que talvez não tenha metade do conteúdo, mas que ela sabe vender. Exato. Então, até onde vender, né? Até onde isso... Poxa, é muito difícil. Eu estou numa fase de pensar como expandir o meu negócio. Eu acho que eu tenho esse empreendedorismo muito forte, né? Venho de uma família também de empreendedores. E então, eu sempre fui estimulada a criar, né? Eu acho que isso é muito forte em mim. Então, eu não consigo ficar parada.
Tem uma coisa ali, tá rodando, tá bem, mas não, o que eu posso fazer para melhorar? Isso é vantajoso e é perigoso ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente se enfia em cada uma. Meu tipo, Deus. o que eu estou fazendo aqui? Já comecei, agora bora. E o fato de, às vezes, não conseguir contemplar também aquilo que já foi feito. Sim. Então, é algo que eu me Perfeito, policio isso. todos os dias, né? Foco mais no que falta do que naquilo que já foi realizado. Esse é um equilíbrio que eu acho que eu estou encontrando. Estou buscando, né? É muita terapia. Que bom, é isso. Né? É isso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa realmente encontrar essa questão, né? Até onde eu vou vender mais, vou me comunicar para vender, até onde eu vou impor mais aquilo que eu acredito que é mais ético como profissional. Então, eu sempre estou nesse duelo, né? E a gente fica nessa... nessa questão porque a gente tem a nossa índole, o nosso respeito, o nosso pensamento pela profissão e pelas pessoas. Nossos valores, né? Isso fala muito alto, né? E eu vejo que muita gente, às vezes, é arrastada para isso, e ela também tem, mas o negócio consome. Consome. Sabe assim, não, você tem que ir por esse lado, você tem que fazer isso, você tem tantos seguidores, você tem que ser assim, tarará. Então, assim, se a pessoa não tem uma postura muito forte de falar, olha, não, isso eu não vou fazer, isso não cabe a mim. Exato. Aí, tipo... Só que é aquela coisa, a gente briga com supostamente invencível, né? Que parece que a gente tá brigando contra uma força muito forte, mas muito forte. a gente não pode calar. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Tentar se manter muito firme, né? Naquilo que a gente acredita. Acho que, na verdade, para você se destacar, talvez demore mais. Com certeza. Mas o nosso maior diferencial é aquilo que a gente é. E cada vez isso vai ser mais importante, eu acredito, porque tá cheio de gente igual, né? Ensinando ou fazendo as mesmas coisas. Então, a nossa verdade, a nossa individualidade, aquilo que você tem como sua essência, acho que cada vez vai valer mais. E você ganha uma vez, você ganha de verdade. Eu acredito que sim. Se você, acredito eu ali, Juliana atendendo, ela passa um limite para o paciente, fala, olha, vem aqui, assim, assim, assado. A pessoa pega uma confiança em você Com e certeza. essa confiança é replicada para a filha, para a família, para a amiga, tal. Verdade. E ali você ganha na confiança, que é a melhor. Principalmente, gente, na estética. Porque tem que ser uma coisa muito de confiança. Eu, graças a Deus, eu tenho as minhas, né? Porque eu falo, gente, tanto cada vez, agora apareceu a Juliana, cada vez aparece mais, eu tô gostando disso. Mas é a questão da confiança, né, da sensibilidade ali. É um elo que a gente cria, né? Com os clientes, com os pacientes, de amizade mesmo, de confiança. Eu acho que é essa a palavra. Quando você passa essa verdade... até pode ser que a pessoa em algum momento se interesse por fazer determinada coisa que você não entrega, mas você sabe que você fez o seu melhor e que se ela for te indicar, eu tenho hoje pacientes, por exemplo, que deixaram de fazer alguma coisa comigo, porque talvez eu tenha uma limitação naquilo que eu atuo, mas sempre me indica e sempre fala bem de mim. Então isso é o mais importante, né? Eu quero ser vista, eu quero muito, claro, expandir, mas eu quero deixar esse legado de verdade. Eu acho que jamais o dinheiro ele vai falar mais alto do que aquilo que eu fui educada a ser, né, os meus valores, eu tenho isso muito forte. E eu falo, a gente vai crescendo no ritmo talvez mais devagar. Não sei se é devagar, né, Tati? Porque eu acho que cada um tem como a gente estava falando no caminho, cada um tem seu tempo. Eu já passei por coisas que hoje, com a experiência que eu tenho e a malícia, né? A gente vai desenvolvendo isso. Eu jamais cometeria os mesmos erros. Mas foram eles que me deram base para ter a visão que eu tenho hoje também. Eu falo, tudo é como tem que ser. Não acredito que... se eu tivesse ido para a esquerda ao invés de ir para a direita naquele momento, talvez não estaria aqui, né? Talvez teria... Eu já tive prejuízos na minha vida aí de empreendedora, já tomei atitudes ali que eu falo, poxa, gente, mas como que eu não enxerguei isso?
Mas é só a experiência que te traz essa visão, né? Acho que a gente continua errando sempre, né? A coragem de fazer as coisas, isso não quer dizer que você vai ter certeza nunca 100%, né? Do que você está fazendo ali. Mas são os erros que vão te transformando. O medo, ele sempre vai existir, né? Exato. E a gente tem aquela preocupação de sempre acertar. Óbvio que a gente quer descobra, sempre acertar. Exato, né? A preocupação, a cobrança. Mas dentro do empreendedorismo, eu vejo que, assim, uma coisa já é válida. O início. Né? Iniciar, colocar a mão na massa. Né? Colocar esse pé. Criar a coragem, mas é aquela coisa. Ter a preparação, né? Não é só vou lá, vou abrir um negócio e sou a melhor. Não, gente. Estuda, pesquisa, né? Tenha conhecimento, tenha know-how naquilo que você vai fazer para você ser muito boa, se destacar. E para aí, aquela coisa, né? Pensa numa pista de corrida. O melhor vai indo e o que não vai ficando para trás. Exatamente. É assim, natural, gente, né? É natural. Esse crescimento. Hoje acho que nós temos muita informação no sentido, até profissionais, vendendo cursos, consultorias para você acelerar o seu negócio. Eu acho que é muito importante você estar cercado de boas pessoas. Com certeza. Mas com muito cuidado. Uma coisa que eu levo com muito cuidado, eu ainda sou um bebê. Eu estou empreendendo há 7 anos. 7 anos e pouquinho. E dentro desses 7 anos, dei muita cabeçada, né? Sou muito pequena ainda, vamos dizer assim. Mas eu tomo muito cuidado em quem eu ouço. Em quais conselhos eu trago para a minha vida. É bem aquele negócio. Poxa, eu vou ouvir conselho de quem nunca construiu nada? Difícil. E hoje existe muito isso. Não, Pessoa que nunca empreendeu, não entende do mercado da estética. Não, você tem que fazer assim, assim, assado, para você conseguir paciente high ticket, que eu tenho pânico dessa palavra. Eu falo para todo mundo isso. Eu falo, gente, eu não gosto dessa palavra, entendo quem defende isso, mas eu não olho para as pessoas como um dinheiro. Um cifrão, exato. Eu não acho que... Porque eu já tive experiência de trabalhar em locais mais simples. Hoje minha clínica fica no bairro dos Jardins, porque eu moro lá. Sim. Mas eu já trabalhei em lugares em bairros muito menores, bairros muito mais simples. E as pessoas me pagavam direitinho, consumiam o meu serviço. Então, eu não acho que a gente tem que classificar o teu cliente dessa maneira. Essa é minha opinião, né? Sim. Cada um vê o mercado de um jeito. Mas eu tomo muito cuidado nisso, porque eu acho que o melhor... Óbvio que ter bons conselheiros é importante, mas é você quem sabe mais do teu negócio. O feeling é nosso. Eu acho, muitas vezes, a gente não se silencia, né? Ouve, ainda mais hoje, né? Com tanta coisa, você abre a rede social, você vê 500 mil pessoas te ensinando como é para fazer, dando palestra. Aí você começa, você pega 5 minutos de informação de um, 5 de outro. Às vezes você nem escuta tudo, você pega os primeiros e você fala, putz, isso aqui é para mim. Isso. E muitas vezes serve, sim, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que, às vezes, silenciar, entender o que você quer de fato, né? Como eu quero crescer, o que faz sentido para mim dentro do negócio, né? Dentro daquilo que eu faço. Hoje eu tô bem nessa fase, assim, de... Poxa, posso ter cometido erros, mas eu acho que se a coisa tá se sustentando até aqui, porque alguma coisa eu fiz de certo. Então, vamos ouvir mais a gente mesmo, sabe? Eu tenho muito isso, assim. Hoje, atualmente, eu tenho pensado muito nisso. Importantíssimo isso que você falou. A questão do silenciar, né? Nós estamos numa fase de vozes e vozes e vozes. É aquilo que você disse também. A gente abre o Instagram, abre o YouTube, qualquer rede social. É muito... Vem comigo que você vai ficar rico. Aí você olha pra pessoa não é rica. Você fala, gente, como é que faz? Como é que faz, Ele me ensina a ficar rico. Todo mundo rico, só eu que não tô ganhando dinheiro com esse negócio. Na verdade, ele tá rico de me ensinar a ficar rico, porque ele não era rico. É uma confusão. É exatamente isso. A gente vendendo curso disso, e aí ele ficou rico dessa forma. Mas ele vendeu o curso, mas ele não sabe sobre o curso. Ele tem uma postura, muitas vezes, que eu falo, realmente, cara, você compra essa pessoa.
E eu vejo muitas profissionais, né? Falo mulheres, porque a maioria é mulher, né? Sim, sim. Eu vejo muitas profissionais assim, que às vezes eu olho pro lado e falo, caramba, mas o que eu tô fazendo de errado? De vez em quando, porque não é todo dia que a gente tá 100%, né? Não, não. não. Empreender Na vida. é isso, na vida. E aí você acorda, tem dia que você fala, puta merda, hoje eu tô ontem, por exemplo, dia 10, né? É o dia do rombo lá. Então você fala, tenho milhões de coisas pra pagar. Cara, eu precisava estar faturando o dobro do que eu faturo. Como é que faz? Porque eu acho que eu já tô cansada do tanto que eu atendo. Então o que eu posso ampliar no meu negócio, né? Hoje eu tenho alguns outros braços, como curso, linha de produto, mas ainda tudo engatinhando, né? As coisas levam tempo pra crescer, né? E aí eu falo, cara, o que eu tô fazendo de errado? Fulana tá andando de Porsche, eu nem tenho carro mais, porque eu vendi pra poder pagar as contas da clínica. Sim. Aí eu falo assim, o que tá errado? Será que eu que tô caminhando da maneira errada? O que eu tô fazendo? Eu acho que sempre tem coisa pra gente ajustar. Sim, sim. Entender quais são os gargalos do teu negócio. Então, aqui tá saindo muito dinheiro. Eu gasto muito de produto, porque eu quero sempre usar as melhores coisas e tô cobrando menos do que eu deveria. Sim. Acho que isso é um dos meus gargalos, por exemplo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação. Que ela existe e ela acontece mesmo quando você tem uma cabeça muito blindada pra coisa. Porque, né, igual a gente falou, não é todo dia que você tá bem. Então você acorda, às vezes você abre o Instagram, você vê lá a fulana, pô, tá ali, acordou 5 horas da manhã, já tomou café, já leu a Bíblia, já fez tudo, leu livro, escreveu no caderno da gratidão, já tá ali trabalhando, já tá dando, no dia ela vai dar curso, vai atender, aí pega o carro dela, vai gravando pra... Eu falo, caramba, cara, eu não produzo desse jeito não, onde eu tô errada? Mas e aí, né? Isso Será é um que não tem perigo. gente atrás de você também? Que Isso talvez é um perigo. hoje te usa como referência e você acha que você não chegou em lugar nenhum? Então, é um periguinho, assim. A gente tá... Não, eu acho a gente muito tem que... perigo. Eu falo que... Bom, eu não faço metade do que o marketing gostaria que eu fizesse. Nossa, nem eu. Ele já vai editar aqui, ele vai rir dessa parte, óbvio. Mas, não, a melhor parte eu faço, que é vir aqui gravar. E eu já acho que eu já faço muito. Brincadeira. Mas, assim, eu tenho empresas, então, tipo assim, eu entendo perfeitamente isso que você tá falando, porque apesar do meu negócio ser totalmente diferente, porque é informática, mas eu tenho os meus concorrentes, eu tenho, né, as avaliações que eu faço deles e tal. E aí tem coisas que eu olho e digo, nos dias que eu tô bad, né, que a gente tem esses dias, principalmente Tem. nós mulheres, que a gente tem uns dias bad. Ah, sim, né? os hormônios. E aí eu fico assim, deixa quieto. Silencia. Você falou uma coisa muito importante. Gente, nesses dias, não tome decisão, Aham. né? Só silencie, escreva num papel, sei lá, digita ali no computador, ou grave um áudio, não tem problema. Faça do jeito que você quiser. Mas coloque todas as suas dores aí, porque eu falo que no dia bad é o dia que a gente tá fervorosa ali pra falar o que tá doendo, sabe? Porque no dia alegre, vendi, nossa, tá tudo bem. Nossa, você tá super não produtivo, você não avalia. avalia. Exatamente. Então, no dia bad, escreva, fale, fala com uma amiga, fala com uma pessoa muito próxima e, principalmente, como ela disse, uma pessoa que tenha resultado, né? Porque senão vai ficar duas doidas falando lá, não vai resolver nada. É verdade. E aí vai chegar no final da frase e vai falar, complicado. Né? Complicado, é Porque a gente não difícil. Eu consegue- sempre termino assim. O Quando a pessoal gente não que trabalha consegue resolver comigo, o problema do eu outro, falo, é difícil. Amigo, caramba, o que a gente faz? Nossa, tá difícil, É. né? E é isso, acho que a vida é alto e baixo mesmo, né? O empreendedorismo segue o mesmo ritmo e não é todo dia, de fato, que você tá pronta pra produzir, né? Outra coisa que você falou, que eu acho isso importantíssimo. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Acorda 5 horas da manhã, legal. Acorda todos os dias 5 horas da manhã, muito legal. Não acorda, vai no seu tempo. Exato. Gente, eu acordo 7h30, tá ótimo. Nossa, eu acordo... Não vai acordar meio-dia, né, gente? Meio-dia não. Meio-dia não força. Aí também não A dá, não ser né? que você durma 4, 5 horas da manhã. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Né? Mas assim, meio-dia não dá, colega. Vamos, né? Dar uma mudada nessa agenda aí. Mas
essa coisa de seguir o outro, ai, porque ela passa o gel tal hora da manhã, eu tenho que fazer igual. Gente, mas você tem cachorro pra cuidar, você tem sua filha, você, sei lá o que você tem que fazer. Ela tem, o que você falou, uma o ritmo produção dela, né? atrás. A pessoa tá trazendo creme, a outra tá... É. Gente, saia dessa... Assim, isso é muito perigoso. Deixa as pessoas doentes. E tá muito forte. Cada vez mais. Na sua área, principalmente. Muito. Nossa. E onde é que a gente se perde nisso? Que eu acho que talvez em algum momento eu também já... Hoje eu leio bastante, eu chego em casa, por exemplo, ontem eu cheguei 9 horas da noite em casa. Nem liguei a televisão. Falei, vou jantar, tinha louça para arrumar, a vida normal acontecendo, né? Sim, a vida continua. A vida continua. E eu falei, vou tomar um banho, vou deitar. Pelo menos 10, 15 páginas de algum livro eu leio. E eu coloquei isso na minha rotina de volta. Eu sempre gostei de ler e eu comecei a pensar, poxa, eu não faço mais isso. Sim. E eu tô lendo um livro de psicologia muito interessante que fala justamente disso. Nesse momento, quando você passa a olhar para a rotina dos outros, que hoje ela tá o tempo todo sendo esfregada na tua cara... E às vezes essa pessoa tem outros recursos, né? Às vezes o marido montou a clínica para essa mulher, ela não precisa se preocupar se a clínica dá lucro ou não dá, que não é o meu caso, que todo o meu sustento sai dali. Então, as preocupações são diferentes. Por isso que a gente não pode se comparar. E a gente, nesse momento, acaba indo para um lugar perigoso no sentido de que você deixa. Muitas vezes, meus amigos falavam isso. Poxa, você é tão legal, você é tão verdadeira e você não expõe esse seu lado. Porque talvez você está seguindo a receita da pessoa, o molde ali do outro, que se comporta daquela forma, sem perceber. Sim. E você deixa o melhor passar. Que talvez é isso que te traria sucesso. Nossa. Né? Que são as suas características. O seu jeito. A vida inteira, por exemplo, as pessoas falam assim, você fala alto demais. É feio. Você tem que abaixar seu tom, você tem que falar mais baixo. Porque realmente eu era aquela pessoa que chegava no... e eu sou assim, né? Você já tá percebendo. Eu te né? entendo. Eu sou neta de espanhol, aquele jeito, né? E aí, assim, na minha casa eu sempre fui a pessoa que falava... Minha avó era muito assim, a mãe do meu pai. E eu sempre fui essa pessoa que... Eu falo mesmo, e eu falo aquilo que vem na telha. Às vezes eu falo, puta, eu falei merda, não devia ter falado. Mas essa sou eu. Exato. Então, talvez seja a minha característica mais importante, a comunicação. E eu silenciei isso por muito tempo para me encaixar num padrão do outro e não no meu. E aí é isso, você vai se podando das suas características principais. E eu fiz mentoria com um amigo e ele falava isso. Ele falou isso para mim há uns 15 dias atrás. Você lembra quando as pessoas falavam isso para você? Que você fala alto? Dane-se o que o outro pensa. Exatamente. Eu quero me encaixar em quê? O que é importante para mim? Ser autêntica. Porque se você se perde daquilo que você é, nada mais faz sentido, né? Não, e alguém vai gostar da Juliana do jeito que a Juliana é. E também não vai... E vai ter aquele que não vai gostar, que vai achar, nossa, essa menina... quantas vezes eu ouvi, a imagem que você tem não condiz com o que você fala quando você abre a boca, por exemplo. De ter sotaque, porque eu sou do interior, e isso para mim é a coisa mais valiosa. A coisa que eu mais me preocupo é em manter isso. Exatamente, e sempre quando eu posso, eu tô lá para lembrar de onde eu saí, porque é isso que sou eu. Eu sou essa pessoa. Exatamente. Né? Eu sou simples, eu converso com todo mundo, e eu posso um dia ser muito rica, e tomara que eu seja, mas que isso seja uma ferramenta para eu aproximar as pessoas e não me distanciar. Né? Então, eu acho que é muito legal amadurecer. Eu vou fazer 36 anos e eu falo, cara, cada vez ficar mais velha é mais importante pra mim. Porque você tem mais orgulho daquilo que você é. Exato. Você deixa de se importar tanto. Né? Minha avó faleceu com quase 91 anos, e ela falava assim, você vai ver. Ela foi ficando sem filtro total, né? E ela falava assim, você vai ver... Estou. Não, acho maravilhoso isso. Você vai ver que conforme o tempo passa... Sim. Você vai se importando menos. E eu acho que isso é muito legal. É a gente realmente reconhecer quais são os nossos pontos positivos. Tem os negativos também, a gente vai trabalhar, porque ninguém é perfeito, né? Mas qual é o problema de ser caipira, de ter nascido lá, de ainda ter sotaque, mesmo depois de tanto tempo morando em São Paulo? Eu acho isso o legal, né? É o divertido de quem a gente é, né? Eu acho que, assim, a questão do original,
né? Vamos colocar assim, do original. Quem gosta vai gostar sempre. Uhum. O padrão que você criar, a pessoa vai gostar ali naquele dia. Um dia que você mudar um pouco, aí vai falar, ela não era desse jeito. Aí essa pessoa vai embora. É verdade. O da Juliana original, essa pessoa vai ficar sempre. É. E ela só vai se chatear ou, de repente, deixar de gostar se você começar a mudar para um padrão robótico. É verdade. Né? Então, assim, essência. Eu sempre falo isso aqui, gente. Não perca dentro do seu negócio, principalmente, porque o que vende é sua essência. Exato. E hoje, cada vez mais, a nossa marca, somos aquilo que nós somos, né? Eu li uma matéria antes de vir para cá até... falando disso, é o fim dos influenciadores, né? Então, que hoje, cada vez mais as pessoas estão se colocando à frente das suas marcas. Isso mesmo. Nós estamos entendendo a importância dessa marca pessoal forte. Sim. Eu sou a cara dos meus negócios, por exemplo. Então, por último, até fiz uma linha de suplemento e eu falava assim, poxa, eu não quero aparecer. E eu já tive um negócio que eu não aparecia. Mas eu entendi que eu mais perdia do que ganhava não aparecendo. Porque eu construí uma autoridade para quem me conhece no sentido de entender que eu faço as coisas com responsabilidade, que eu não indico um tratamento ou um suplemento se ele de fato não for bom. Então, por que não trazer isso para dentro da minha marca? Mas aí às vezes eu pensava, olhava meu Instagram e falava assim, mas só tem minha cara aqui nesse negócio. Tô cansada de ver minhas fotos. Mas é isso. A Juliana Ezequiel, o grupo Juliana... Sou eu. Exato. Né? Tudo passa por mim ali. Então, acho que hoje a gente está entendendo a importância realmente dessa essência, dessa autenticidade, para você vai agradar 10 e vai desagradar 10, e tá tudo bem também, né? Entender isso realmente, porque eu, principalmente por carregar essa coisa do interior, do julgamento e tudo mais, o fato de ter demorado a aparecer, a falar, a compartilhar a minha opinião, era o medo de desagradar. Libriano também não gosta de desagradar, né? É aquele... O equilíbrio. O equilibrinho ali, né? Odeia a gente falando mal. Mas aí eu pensei, se eu quero crescer um negócio, se eu quero que a minha empresa seja... As pessoas alcancem, né? O meu nome alcance ali as pessoas. Crescer é desagradar. Exatamente. Evoluir é desagradar. Amadurecer. É desagradar. Porque o não... que é a coisa mais libertadora que existe, né? Quantas vezes eu fiz coisas pelo medo de falar, não, isso aqui não me agrada, eu não quero. Eu não sabia, essa palavra não saía da minha boca. Então, realmente acho que é entender isso, né? Que se você quer crescer, você vai ter que aparecer e você vai ter que começar a dizer alguns nãos, a desagradar. Principalmente porque... árvore que dá fruto vai ser apedrejada, né? Não tem jeito. Com certeza. Não tem outro... Então, espero que a gente receba muita pedra por aí. Eu falo isso, que você falou da sua avó, eu dei risada porque é bem isso. Conforme vamos envelhecendo, e eu não entendia isso. Eu falava, nossa, que mulher ranzinza, que mulher rabugenta. Não, gente, ela tava de saco cheio. Saco cheio. Ela já, tipo assim, não tinha por que ela... Imagina, antes. Exato. Viver um padrão do que você criou. Então, se você criou, viva você. Exatamente. Sabe assim, aquela coisa do... tô nem aí. E a gente, principalmente nós mulheres, né? Temos essa cobrança 25 horas. Nossa. Né? Não é 24, é 25. Porque criam horas para isso. É verdade. Mas, agora eu tô curiosa dessa parte. Vamos falar aqui da cuidado holístico. Você faz essa parte dos produtos... Como que você chegou? Porque, assim, tem a estética, né? Que você falou, coisa os botox, procedimentos, tal. Como que você chegou nessa questão de desenvolver produtos? As minhas primeiras especializações, elas foram direcionadas para essa parte. Então, legal. Me especializei em farmácia magistral, que é manipulação de fórmula. E ali a gente tinha um módulo de cosmetologia. Então, era o que realmente eu... pensei que seguiria, assim, 100%. Sim. Depois eu vim para São Paulo fazer pesquisa e desenvolvimento, né, de medicamentos. E aí, eu já atuando em drogaria na época, eu já montava fórmulas com esse fim estético. Então, para ajudar no emagrecimento, para ajudar na celulite, na melhora do cabelo. Então, eu já tinha essa inclinação também a trabalhar com esse atendimento mais personalizado. E aí, quando a estética veio para mim, que eu
comecei a pesquisar e vi que a gente estava tendo uma lei que permitia os farmacêuticos a trabalharem com estética. Eu pensei, por que não unir as duas coisas? Boa. Até porque a gente potencializa os tratamentos, né? O cuidado em cabine ali no consultório, ele é muito importante. Mas como a gente se comporta com os nossos hábitos de vida, com os cuidados em casa, é tão mais importante, muitas vezes, do que o que você faz ali na clínica. Porque é 90% do tempo, né? Sim. Ali. Então, eu entendi aqui, por exemplo, estou trabalhando um procedimento de emagrecimento na minha clínica. Então, aplicação de enzima, o termo popular, né? Que a gente usa. Para essa pessoa ter um controle melhor do apetite, não ter crise de ansiedade, não comer besteira para não atrapalhar o tratamento, conseguir dormir melhor, o organismo funcionar melhor e a gente conseguir potencializar, por que não usar ativos nutracêuticos, fitoterápicos, que são esses ativos naturais, para manter ela num equilíbrio no período em que ela está em casa, por exemplo. Perfeito. Então, eu fui trazendo esse meu conhecimento de base, de farmácia, para dentro da estética, pensando realmente na melhora dos resultados e em protocolos mais exclusivos, né? Hoje a gente entende que a parte holística, né? Quando a gente fala de holística, esse equilíbrio homeostático, equilíbrio do organismo, ele não é só físico, né? Ele é mental, ele é espiritual. Sim. Então, eu falo que lá dentro da clínica, a gente é mais do que só esteticista, né? Do que esteta. A gente é um pouco psicólogo também. A gente é ouvinte, nem sempre é só sobre o procedimento. Às vezes a cliente que te procura porque ela já confia em você, ela quer te ouvir, ela quer ter aquele momento com você. Então, precisa ter uma sensibilidade também para cultivar essas relações. Eu falo, quem não gosta de pessoas ou de conversar, não dá para ir para essa área. Porque não é venda. Mesmo. O meu atendimento, ele nunca vai ser robótico, assim. Até porque eu gosto disso, desse contato, né? Desse atendimento mais personalizado. E é a gente entender realmente que bons resultados a gente vai trazer para o paciente quando existe um equilíbrio em tudo, né? Então, foi aí que eu comecei mesmo, em 2014, que eu me aprofundei mais na estética, que eu comecei a fazer os primeiros cursos. E eu comecei a ter esse olhar, que eu achava que era importante realmente unir todos esses braços para a gente ter benefícios reais, né? Sim. Não, e a questão do atendimento, você fala dessa parte de espiritual, psicológica. Isso faz muito sentido. Muito sentido. Aquela frase clichê, né? Tipo assim, nossa, você tá tão bonita, o que você tá fazendo? Tô bem. Às vezes, falamos juntas. Você vai acordar, você vai ver defeitos hoje. Talvez você não esteja num dia tão bom assim, né? Acordou mais desanimado. Que daqui uns dias você vai estar alto astral e você não vai mais reparar naquilo. Então, até essa sensibilidade que o profissional ele precisa ter é para entender se, de fato, a queixa que esse paciente te traz, ela tem fundamento. Porque, às vezes, não é sobre o externo. Verdade. Então, aí que tá essa ética, Exato. né? Volta no começo da volta conversa. lá no começo. É você entender, de fato, ela tá precisando disso? Isso vai fazer diferença? Também tem outro lado. Às vezes a gente tá meio para baixo. O fato de você ter um momento de autocuidado ali, né? É maravilhoso, te eleva. Sim. Mas aí, de repente, você não precisa fazer uma coisa tão invasiva. Exato. Faz uma drenagem, faz uma Exato. limpeza facial, um Exato. tratamento mais leve. superficial ali, que não te traga algum resultado que depois você vai se arrepender. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi também, nessa área, eu tenho algumas amigas e elas já me relataram do tipo, Tati, tem coisas que às vezes a pessoa vem porque o marido falou, a mãe falou, a amiga falou, e não é da vontade da pessoa. Então, também tem essa preocupação do tipo, faça o que você realmente... Porque quem vai acordar com aquela face todos os dias é você, né? E tem coisas que a gente não consegue voltar atrás, né? Exato. Um cuidado muito que eu acho que é muito importante também é a gente, assim... se atentar, né? É ouvir mais. Isso era uma dificuldade grande, porque eu falo muito. Então, às vezes, nas consultas, eu acabava falando demais e ouvindo de menos. É algo que eu fui apurando com o tempo também. Porque ela te dá detalhes nas falas. Então, se você tiver sensibilidade para ouvir, você vai entender onde você precisa agir ali. Ou
Você enxerga uma coisa como profissional. Então, olha, Tati, eu tô enxergando que você precisa disso. Mas se não é uma queixa dela, se não é uma queixa sua, não tem por que eu apontar. Sim, exatamente. Se eu nem toquei no assunto, exato. A não ser que você me pergunte. O que você melhoraria? O que você acha que eu preciso? Então, acho que isso é um ponto importante também. Perfeito. Né? Já ficou uma dica. Sem eu pedir, ela já deixou uma super dica. Várias, na verdade. Eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Para isso, para você não gerar um arrependimento nesse paciente, para você, às vezes, a pessoa se preocupou ali com a ruguinha aqui não, mas você precisa fazer outra coisa. Aí, se você for entregar para ela aquilo que não é a queixa, ela não vai estar satisfeita. Exato. E até, de repente, até mude a opinião dela de que precisa fazer outra coisa agora para superar isso que ela não precisava. E aí vira uma bola de neve. Que aí entra na questão do equilíbrio que a gente falou no começo. Exatamente. Uma questão que é bem particular do seu negócio é isso, o filtro de ouvir, o filtro do equilíbrio, mas também você precisa vender, né? Então, tipo assim, é um balancete ali. Eu acho que eu ainda peco um pouco nessa parte de venda. E algo que, como a gente já conversou, tem pontos que você vai ter que entender aquilo que você falha e melhorar, mas eu acho que... acho não, né? Pra mim, a venda, ela nunca vai sobressair a ética do meu trabalho ou o meu ponto de vista sobre aquilo, né? Sobre aquele resultado, sobre aquele tratamento. Então, é um balanço importante, né? Da gente aprender a fazer. Não, você já, com a sua experiência, a sua predisposição a estar ali todo dia, já é um aprendizado diário. E uma coisa que é bastante interessante é que na sua área tem a questão da venda com ética, né? Que é o seu resultado. O que você tem hoje de resultado é porque você fez a venda certa, com ética, com princípios. É aumentar esse volume só. Aumentar o volume, exato. Com ética. Né? O que eu percebo, eu tenho... A maior parte das minhas pacientes são pacientes muito antigas. Então. E que gostam e valorizam a maneira como eu trabalho. Como a gente falou, às vezes você não vai agradar todo mundo. Às vezes a pessoa ela quer resultados mais expressivos. Ela está mais preocupada só com a parte externa, ela não está preocupada com a parte interna. Sim. Talvez para ela aquilo não faça sentido e também está tudo bem. Você vai manter perto de você quem de fato compartilha da mesma visão, dos mesmos valores. E isso na vida, né? Não só como cliente ali. Sim. E é isso, eu acho. De fato, você tem que se preocupar. Hoje, o que eu vejo no mercado é as pessoas se preocupando mais em atrair novos clientes do que manter os que já existem. Em criar, em melhorar a experiência daquelas pessoas que já confiam em você, que confiam em você. E é muito mais fácil, porque elas já quebraram a primeira barreira. Sim. Elas já confiam, então elas vão comprar de você com mais facilidade. Com certeza. Eu tenho clientes, por exemplo, que hoje não moram mais em São Paulo, não conseguem fazer tratamento comigo, mas elas continuam comprando os meus produtos. É uma forma de mantê-los ali indiretamente. Então, eu acho que é exatamente isso, assim. Mais importante a gente valorizar quem já está ali, melhorar a experiência, talvez ampliar o ticket médio entre essas pacientes, né? E falando de negócio, né? Do que propriamente arrastar a gente para dentro do seu negócio todos os dias e você não conseguir fazer um bom acompanhamento, você não conseguir atender esse cliente proporcionando a experiência que você gostaria de fato, né? Sim. Eu, por exemplo, nunca fiz tráfego pago no meu negócio. Orgânico. Todo mundo fala para mim, como assim? Era para você estar faturando muito mais. Pra era digital, hoje em dia é estranho. Por quê? Eu entendia que eu não tinha capacidade nem de espaço e nem de equipe para conseguir prestar o serviço da maneira como eu presto hoje. Sim. Então, eu não vou queimar a largada. Boa. Consciência. É importante vender, mas a gente precisa também se preparar para isso. É o meu ponto de vista como empreendedora, né? Como empresária. Talvez não seja o do outro. Sim. Né? Mas para o meu negócio até hoje, eu acho que a gente precisa conservar e ter certeza. Até porque você vai investir um dinheiro para trazer esse cliente, esse lead, né? Então, se você não conseguir reter ou não conseguir oferecer um serviço
que de fato faça ele continuar ali, é um dinheiro gasto à toa, né? E um risco. Porque Porque o cliente que já é seu, se por uma eventualidade aconteceu qualquer coisa, sei lá, numa agenda, ele já é seu. Então é muito mais fácil de você tratar qualquer questão que aconteça. Se é um cliente lead que você trouxe e ainda não conhece a Juliana, esse cliente para prejudicar você, Totalmente. tudo que você investiu ali em sei lá, uma avaliação no Google, alguma coisa. Exatamente. Então, o que você pontua já fica como dica também. Cresça, mas tenha, assim, aquela consciência do tipo, eu posso até quanto... E até questão, gente, vamos colocar questão física, Juliana, né? De descanso. Exato, Porque você faz limite, né? A gente, óbvio, a gente quer atender todo mundo, quer fazer tudo, quer vender, quer acontecer. Mas a gente tem o nosso limite. E a gente tem as nossas prioridades. Sei lá, de repente faz um esporte, vai na igreja, não sei, coisas Sim. particulares, né? Um jantar com o namorado, alguma coisa. A gente não pode sair desenfreado, porque isso reflete no negócio. Totalmente. Eu falo que as pessoas falam, você tem que separar, deixar na empresa. Quando você empreende, o CNPJ e o CPF andam juntos, gente. Não existe Não, o CPF isso. nem existe mais. O CPF não... o meu não existe, coitada. Eu falo assim, não adianta, porque assim, minha vida é o meu negócio. Sim, é isso. Eu coloco toda a minha energia ali dentro. Então, eu, na fase que eu tô, com a minha idade, então a gente... eu tô um pouquinho mais voltada de alguns meses pra cá na minha vida pessoal, porque eu vou me casar. Eu já sou casada praticamente, já moro há bastante tempo junto. Vai oficializar. Vou oficializar. A gente quer ter filho, a gente tá planejando. Então, eu entendo que eu vou precisar olhar nessa fase um pouquinho mais pra minha vida pessoal. Exato. E pra eu conseguir me ausentar do meu negócio, porque eu não vou mais conseguir doar. Não tem nenhum dia que eu trabalhe menos do que 12 horas. Então... eu não vou conseguir equilibrar esses pratos todos com a eficiência que eu gostaria. Mas, o que eu venho fazendo é realmente fazer o negócio estar um pouco mais estruturado, ter parceiros que eu confie para que eles possam, talvez, ter a minha mão ali no momento em que eu não estiver. Sim. E alguma coisa também vai sair fora do... Então, são fases da vida, né? Uma fase que eu sei que eu vou precisar me dedicar. Poxa, quero ter filho? Eu não vou. Eu vou ter que ficar alguns meses um pouco mais em casa. E é importante também, porque o tempo passa. Muito rápido. E, claro que são questões de escolhas, né? Tem gente que fala, não, eu não quero ter, a minha vida é meu trabalho. Mas eu sou alguém que... a família é algo muito importante para mim. E eu vou realmente destinar um tempo para isso acontecer, né? Diz que quando a gente tem alguém para se responsabilizar, as coisas fluem melhor, né? Meus amigos que têm filho falam, nossa, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou sustentar essa criança? Mas eles prosperaram ainda mais no negócio deles depois disso. Sim, então, existe isso também, né? Eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque como você disse, o pessoal, a gente leva para dentro do negócio. Então, se você... só se doa também para o negócio, não se cuida, não tem um momento para você para fazer um esporte, para relaxar. Sim. Você vai ser alguém que não vai produzir da melhor maneira, né? Você vai estar sempre estressado. E outra, somos o espelho do nosso negócio, né? Como eu vou ser alguém que não me cuido, que não me valorizo, se eu estou vendendo beleza, se eu estou vendendo saúde. Eu pensei exatamente isso então, agora. eu me preocupo muito com isso, assim. Tenho meu horário de treino, tenho meu... Eu começo sempre a atender às 10 da manhã, geralmente isso, até porque eu não tenho muita... Depois da pandemia mudou um pouquinho essa questão de horário, né? Então, eu não tenho muita procura antes disso. E eu sei que uma vez entrando na clínica, eu só vou sair de lá, Deus sabe que hora, né? Então, eu prefiro fazer as minhas atividades pela manhã. Sim. E aí deixa o dia livre. E aí eu entrei lá, eu tô lá, disposta a fazer o que preciso, né? O que for preciso. E acho que é importante cada um encontrar, como a gente tá falando de horário, fulano malha às 5 da manhã, o outro chega para começar a atender às 7. Funciona para ele, talvez não funcione para mim. E às vezes eu me cobrava por isso, que eu falava assim, nossa, mas eu gosto de atender depois das 10, é muito tarde, quanto tempo eu já perdi? Não, é o que funciona para você. Passou a funcionar para mim. Eu não atendo todos os dias da semana, por exemplo, também, porque eu acho que é muita energia. O tipo de atendimento que eu gosto de fazer, ele demanda mais energia, ele demanda
mais personalização. Então, eu tiro alguns dias, geralmente um período da terça, um período da quinta, para ou olhar para os outros negócios ou para ter um momento meu, para ir fazer uma massagem, para andar na rua, para ver loja, para fazer qualquer coisa que a minha cabeça Sim. possa se distrair. Perfeito. Porque eu acho que isso foi a maneira que eu encontrei para equilibrar mesmo a rotina, que é pesada, né? A rotina de empreender é pesada, né? A questão do atendimento, você faz um atendimento personalizado, entra na parte holística. Então, você tem toda uma... Que é o que você falou, tem gente que vai ali muito mais para conversar com você do que decididamente fazer um procedimento estético. O estético ali é mais ou menos uma desculpa para falar com a Ju, né? Tipo assim, eu preciso conversar com a Ju, vou lá fazer É engraçado. E eu comecei preenchimento, a, uma coisa. a perceber isso, sabe? É. E aí você, querendo ou não, é energia, é troca ali de energia. Então, geralmente quando a pessoa está assim é porque ela está triste. Então, não é Exato. porque ela está ali somente, vim aqui contar a Ju, fiz tal coisa. Não. Às vezes ela está cabisbaixa, então essa energia passa para você. Totalmente. Então, eu achei perfeita essa questão que você falou de priorizar o seu tempo. A gente tem que ter essa questão de... eu não trabalho de domingo, eu não trabalho... Gente, cada um faz a sua agenda. Cada um faz sua agenda, né? Não entra nesse negócio de robô, É. nossa, eu fico das 5 às 5, que eu sou... Gente, birutice, isso daí depois lá na frente o boleto vem e vem à vista. Não quer dizer que você deixou de ser produtivo porque Jamais. você começou a trabalhar 2 horas depois do que a maioria. Ao contrário. É ao contrário. Aquela velha frase, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Não é? Parece uma coisa besta, mas é verdade. Porque às vezes você tá tão no piloto automático ali que você deixa passar coisas que você precisaria de um pouco mais de tempo para avaliar. Sim. A percepção de oportunidade, às vezes, você deixa de ter. É isso. Numa boa conversa, sentado num café, sentado aqui, por exemplo. Poxa, tive um insight, dá para fazer isso. Boa, né? isso. Essa troca, esse convívio, ele é importante também para que a gente possa, o networking, né? Para que a gente possa trazer experiências para dentro do nosso negócio, pensar em criar novas coisas. Então, você ficar na alta produtividade, no sentido de atendimento ali, quantas pessoas atendem tanto o dia todo? E eu já estive nesse lugar de falar, preciso atender, produzir. Eu ganhava menos dinheiro do que eu ganho hoje. Exatamente. Por quê? Você deixou escapar. Alguma coisa tá errada, né? Então, assim, ou é o modo que você cobra. Tem gente que prefere trabalhar por quantidade. Né? Então, vou atender mais, vou cobrar mais barato. É um modelo de negócio também. Não tem certo e errado, né? Exato, cada um com o seu. É um modelo de negócio também. Mas, para mim, isso não funciona. Porque acho que me gerava um desgaste gigante. Eu me via pouco valorizada. Sim. Diferente de preço, o seu valor ali. Cada vez mais distante do que eu queria para o meu futuro. Que é importante a gente viver no presente, mas ter a visão do futuro, Sim. do que você quer. Então, como eu quero estar daqui a um ano? Né? Plano a curto e a longo prazo, né? Sim. Como eu quero estar daqui a 5? Eu quero que minha empresa tenha filiais? Não, vou crescer uma só. Vou ter outras unidades em outros lugares, em outras cidades. Então, para isso, você precisa de tempo também de planejamento, né? Agora, se você está só ali, mergulhado no repetir aquela operação ali de todo dia... Eu falo sempre do ócio produtivo, né? Que é o seu descanso. Uma questão que você falou de visitar lojas. Pense, assim, eu procuro sempre fazer isso, independente do negócio. Isso é muito legal, porque você pega dicas maravilhosas que você traz. Lógico que você vai adaptar para o seu, né? Mas isso é muito legal. Eu faço, não sempre agora, porque eu não tenho tanto tempo, mas sábado, às vezes, eu gosto de ficar de preguiça em casa. É o meu... O ócio produtivo. E aí, quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de visitar lojas, tipo, nada a ver, sei lá, lingerie, medicamentos, coisas nada a ver com o meu negócio. Seu negócio. Pra trazer ideias, porque dali você tira um negocinho, daqui, tal, e aí você cria o seu produto. A percepção como cliente, né? Porque se você serve... Exato, o fundamento é o mesmo, é o cliente. É o cliente. Então, Isso. às vezes...
eu vou em algum spa, eu vou num outro lugar que vende estética, consumir um serviço. Sim. E não ali para olhar, ai, nossa, vou copiar. Não, mas para você entender como eu me senti como cliente, como eu gostaria que o meu cliente se sentisse. Será que Exato. eu ofereço a experiência que eu Que eu gostaria? gostaria, exato. Essa é a Né? palavra. Então, eu já fui em clínicas grandes, por exemplo, que na verdade eu estava ali como paciente, né? Outro segmento. Uma clínica linda, que eu falava, nossa, se eu tivesse uma clínica dessa. Né? Porque minha clínica tem 70 e poucos metros, são 3 salas, é uma clínica pequena. Então, eu falava assim, nossa, no futuro eu quero ter uma clínica que seja numa casa. E aí, eu fui lá naquela clínica gigante. Não me ofereceram um café. Não me ofereceram uma a água. gente ofereceu café, viu? Ofereceu. Mais de um, inclusive. Então, assim, ok, a estrutura é linda, tudo é bonito, mas Não- eu, como cliente, como eu me senti? Não vale a estrutura. E, às vezes, eu já estive nesse lugar. Eu pensava, eu só vou ter sucesso, eu só vou ganhar melhor quando eu estiver nesse nível. Porque aí eu vou ter espaço para fazer tudo aquilo que eu quero para o meu cliente. E é um engano, é besteira. Isso é verdade. Porque a gente consegue agregar pequenas coisas, pequenas experiências que vão fazer toda a diferença. Mesmo num lugar menor, que seja mais intimista. A gente pode olhar por esse viés, por exemplo. Que é super chique. Que hoje, É. eu, por exemplo, não gosto de estar num espaço onde eu tenho mais 10 pessoas numa recepção. Eu Sim. quero, Uma talvez coisa aquele mais momento ali de enxuta. cuidado, eu quero estar quietinha, eu quero ou falar de uma maneira mais direta com um profissional, que eu já tenho intimidade. Então, também é um modelo de negócio, né? Sim. E você entender que você pode proporcionar boas experiências, um bom atendimento, fazer ali o melhor para o teu paciente, mesmo sendo pequeno. Exato. E o pequeno, às vezes, é para você que sonha em ter algo Também. maior, porque para o seu paciente tá ótimo naquilo Nossa, ali. exatamente. Então, assim, óbvio, a gente tem que ter a nossa ambição, a gente tem que ter a nossa, né, planejamento, prospectar coisas novas, Sim. independente se é tamanho, se é atendimento, quantidade, qualidade. A gente tem que ter essa visão de negócio. Ou manter aquilo ali e ficar uma coisa mais enxuta, mas ficar uma coisa mais personalizada. Exatamente. Gente, é milhões. Nossa, milhões de possibilidades. Não, né? assim, chega a ser surreal a quantidade de coisas que você pode fazer dentro do seu próprio negócio. Mas uma coisa é válida, visitar negócios de outras pessoas, de outros modelos, produtos, isso é Sempre fantástico. agrega, né? Ju, eu quero te agradecer. Ai, gente, eu ficaria aqui horas e horas e horas, mas eu já sei, porque você que tá aí já sabe que a gente vai falar onde? No Visitando Negócios. Eu vou contar para ela aqui nos bastidores. Eu adorei a sua questão de molde de trabalho, da questão da ética. Não perca a sua essência. Fale lá porta, do jeito que você fala. Eu também falo, e o pessoal pergunta se eu sou do interior. Ó, pergunta. Ah, é Eu verdade, falo, ó. gente, eu não sou, mas, sabe, sei lá, talvez em outras vidas eu já fui de lá, por isso que eu tô... Tá querendo voltar até. Eu já falei pra ela aqui nos bastidores que eu tenho vontade de ir pro interior rápido, rápido. E não perca a sua essência, deixa a Juliana falar mais alto, sabe assim? Você já trabalha com a beleza, você já trabalha com atendimento, com a coisa espiritual, com a questão da saúde. Então, assim, esse seu amigo que deu esse conselho, cara, é isso, né? A gente tem que vender o que a gente é. De fato. Né? Quem gostar, gostou. Paciência, meu amor. Quem não gostar, Beijo. obrigado de nada. Faz o Pix, né? Faz o Pix. Agora, eu acho que quem não gosta é que deveria fazer o Pix, sabe? Pois é. Porque aí começa a gostar. Começa a gostar. Não, mas é verdade, assim, tem a sua base como negócio. Prospere, sim, né? A questão que você falou da experiência, você já consegue enxergar o seu negócio. Uma coisa que eu acho muito legal é que quando o convidado vem aqui, ele olha para o negócio dele, que é coisas que vocês não fazem no dia a dia. Porque vai contando a história e vai vindo coisas na sua cabeça. Você fala, nossa, é verdade, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já estou nesse nível. Eu já estou nesse patamar, né? Que você falou, a questão da avaliação de tipo, pera, eu quero tal coisa, mas eu não recebi um café. E aqui no meu, que eu tô desse tamanho essencial, Exatamente. eu faço isso. O contemplar mesmo as nossas conquistas, né? Sim. Cada um tem um ritmo e é super importante olhar para frente, mas
uma coisa que eu bato todos os dias comigo mesmo é... Poxa, olha de onde você saiu e onde você chegou, sozinha. Então, cada um tem o seu ritmo de crescimento, precisa aprender determinadas coisas, né? Talvez eu precisei de aprendizados que você não precisou. Sim. E a vida, ela te testa com as mesmas coisas até você não aprender para passar para a próxima lição, né? Comigo aconteceu muito isso. Então, é ter essa abertura para entender realmente que... Essa abertura, esse olhar caridoso, né? De cuidado pra gente mesmo. Se não for alguém, porque os meus amigos falam muito, cara, te admiro demais, aqui é lindo, como você é guerreira, você é resiliente, você ajuda as pessoas ao teu lado, você quer ver todo mundo crescendo. E nem sempre a gente enxerga. Exatamente. Aquilo que a gente faz de bom ou já fez, construiu. Então, é um exercício diário mesmo, a gente ser mais bondoso com a gente, né? Que é o que você falou, o silenciar. O silenciar falando com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Eu fiquei encantada com a sua história. Parabéns, obrigada. muito sucesso. Obrigada. Vamos no Visitando Negócios. Você fica aí, que eu vou bolar com ela aqui uma ideia, que já me veio 25 milhões na cabeça. Quero te agradecer pelo seu tempo. Você que não pôde ser atendida por ela hoje ela está no momento dela, tá? Você aguarda aí um pouquinho. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço, muito sucesso. Tati. E é isso. Foi um prazer. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês. Não, compartilhou demais. Você que assistiu aí junto com a gente, essa mulher conversando, falando. Gente, eu já estaria aqui com o bloquinho. Gente, ela deixou dicas valiosíssimas de tempo, de superação, de essência. Parece que não, a gente falou muitas coisas, assim, não talvez conhecimentos técnicos, mas conhecimentos de bagagem de vida, que isso que é o mais importante para o empreendedorismo. É verdade. É mais sobre quem somos. Exato. Como nós vamos aguentar, né? Tem gente que não tem inclinação, eu falo, não adianta, né? Empreender não é para todo mundo. Não mesmo. Não mesmo. Tem que ter... Eu não falo nem ser resiliente, Tati. Eu falo hoje não ser frágil. É antifragilidade mesmo, né? Porque é pancada. Não ser frágil, né? faz resiliência faz é a gente persistir ali, né? Uma vez eu escutei a Bruna, a Betina falando isso, né? A Betina famosa na internet, né? E ela é uma grande empreendedora, uma pessoa que eu não conhecia tão a fundo, e uma vez eu fui num workshop, e ela estava palestrando, e ela falou isso. A antifragilidade é você ser resiliente, é você subir em cima da pedra que te tacaram, por exemplo. Você ser antifrágil é você pegar aquela pedra ali e falar assim, não, mandar longe, falar, isso aqui é poeira. É poeira, eu vou seguir forte, né? Então... eu acho que a gente vai se descobrindo também durante o processo, né? Mas vale muito a pena empreender. No final vale muito a pena. Aqui, ó, como a gente tá belíssimas, tranquilas, todo mundo tá lá fora. A loucura acontecendo. Meu amor, obrigada, de verdade. Obrigada a viu? você, Tati. E você, até a próxima.